Para quem não sabe, Japão e China são inimigos há muito tempo. O Japão invadiu a China não sei quantas vezes, antes da Segunda Guerra invadiu 800 vezes, já tinha invadido antes. Cada invasão, os japoneses matam, estupram uma quantidade gigantesca de pessoas ali na China. E historicamente isso sempre foi assim, tá? Isso desde, sei lá, século X, eu acho que já tem esses relatos aí. E, portanto, entre eles tem essa relação. O Japão, ele tem um profundo sentimento de insegurança, obviamente porque no final da Segunda Guerra Mundial eles perderam o direito de ter qualquer exército, portanto quem defende o Japão são os Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos têm uma série de bases ali, né? A mais conhecida é a cidade de Okinawa, né? Que inclusive no ano passado teve uma quantidade gigantesca de protestos tentando expulsar a base a americana de Okinawa com denúncias de violência sexual dos militares americanos contra as mulheres japonesas na região e tal, coisas bem sujas ali, tá? Mas o Japão, portanto, tem essa questão de insegurança muito forte ali com relação à China, né? Então, toda vez que a China cresce, o Japão se apavora. Essa sacada do Putin, ela é brilhante. E aí você começa a perceber como o Putin cria também meios para iniciar desgastes, né? Coisas muito parecidas que o Bolsonaro faz, eles são os dois de direita. O que o Putin está fazendo é criar um meio para desgastar a relação Estados Unidos e Japão, né? Porque você vende uma participação do fornecimento de gás para o Japão, que é uma necessidade para o país deles. O Japão é um país industrializado, gerador de valor, né? Mas precisa de energia, eles não produzem isso, né? Depois do acidente de Fukushima, inclusive, eles perceberam que energia nuclear numa ilhazinha que fica balançando o tempo inteiro não é uma coisa muito legal. Então a energia via gás por meio da Rússia, provavelmente vindo ali de Sakhalina, Hokkaido, né, aquelas relações das ilhas ali assim, deve ser hoje deve ter aumentado, inclusive depois de Fukushima, isso. E aí você vende uma participação disso para os chineses, quer dizer, para os principais inimigos dos japoneses, é aumentar o nível de insegurança do Japão. Aliás, essa é uma estratégia que tanto a China quanto a Rússia estão utilizando no Oriente, né? A China declarou que fez um acordo militar com as Ilhas Salomão. Vocês vão ver que as Ilhas Salomão estão pertinho da Austrália, a Austrália já saiu gritando, os americanos saíram gritando, e os chineses, não, mas as Ilhas Salomão são independentes, usam os mesmos argumentos que os americanos usam para defender a Ucrânia, eles estão usando para defender as Ilhas Salomão. O que é isso? Isso é o processo de desgaste, né? E se eu não estava sabendo dessa notícia, mas se o Putin fez isso, é genial, porque ele coloca em xeque essa relação toda e pergunta o que vocês podem fazer a respeito disso. Esses gasodutos são meus, eu vendo para quem eu quero. Se eu quero vender para a China, o problema é seu. Você não quer mais comprar gás? Então você compra gás do raio que o parta. Né? E, ao mesmo tempo, começa a cutucar nas feridas do Ocidente, porque se o Japão não quiser, o Japão vai exigir que os norte-americanos abasteçam o Japão com energia. Já pensou? Já pensou você tem que levar gasolina dos Estados Unidos para o Japão só na base de petroleiro? O custo disso? Já imaginou o custo disso para a economia japonesa? Já imaginou o custo disso para a economia americana? Você começa a esgaçar os Estados Unidos. Quer dizer, tem que manter base na Ucrânia, tem que manter base em vários países do Pacífico, tem que manter base na Europa, tem que mandar dinheiro para o Japão, tem que mandar armas para a Ucrânia, tem que defender Israel. E eu não sei se vocês já jogaram aqueles joguinhos antigos de Civilization, né? Na época eu me lembro que a gente usava isso muito para dar aula para os guris, mas eram uns joguinhos que simulavam desenvolvimentos de civilizações, né? Chegava um momento em que você tinha tanta cidade, tanta gente te atacando, que você entrava em piração no jogo. Era tanta gente, tanto problema, tanta coisa que dizia, vou desligar essa merda aqui. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que a China e a Rússia estão fazendo. Eu tenho a impressão que isso é genial, mas para a estratégia russa é genial, para a estratégia chinesa é genial, mas para o contexto global isso passa a ser muito perigoso, porque isso quer dizer que China e Rússia estão engajando num processo de questionamento e de tensionamento que não são airosos, né?